Olá, irmãos, muita paz, muita luz, que Deus possa iluminar a vida e o caminho de cada um de vocês nessa nossa caminhada espiritual, que é uma caminhada muito maravilhosa, irmãos. Irmãos, eu vim falar um pouco aqui sobre o desapego, que será a nossa próxima pandemia. Como assim uma pandemia do desapego? Sim, irmãos, em todas as áreas que somos apegados, nós iremos ter que deixar esse apego de lado. Irmãos, vou contar a minha história, como deixei o desapego do lado. Irmãos, esse desapego é a única forma que nós iremos estar aumentando a nossa espiritualidade, aumentando a nossa confiança no plano espiritual e aumentando a nossa confiança em Deus. É a única forma, irmãos. Então vou contar a minha história aqui, como me livrei do meu desapego. Com a ajuda dos nossos amigos espirituais, isso na pandemia, irmãos, essa pandemia que teremos aí, essa pandemia será para que nós libertamos do nosso apego, seja em qualquer forma. Seja apego familiar, apego material, apego em dinheiro, apego em posses, apego em tudo. Seja o que for, desde do mais pequeno ali dentro do seu lar até o mais grande aí em inúmeras coisas que somos apegados. Então, irmãos, vou contar um pouco da minha história aqui. Em 2017 que eu fiz o canal aqui no YouTube, para que eu fizesse esse trabalho espiritual aí, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, os irmãos das estrelas, que é uma ajuda vasta, irmãos. Sempre quando precisamos da ajuda e temos na nossa consciência um trabalho, fazer um trabalho espiritual, ajudar outras pessoas a abrir a própria consciência, sempre recebemos a ajuda necessária. E como fomos fazer o bem, recebemos a ajuda necessária. Então, irmãos, na minha família sempre fui muito apegado à família, principalmente pai e mãe, mas se dizendo a mãe. Sempre fui mais apegado à minha mãe, aonde nós íamos, estava sempre apegado a ela, até mais do que os irmãos, sempre naquele grande apego, irmãos. Então, o meu medo, meu maior medo, era de ver um ente querido meu dentro de um caixão. Dentro de um caixão. O meu maior medo era de ver um ente querido meu dentro de um caixão, irmãos. Então, eu ficava sempre pensando, nunca tinha visto um parente meu mais próximo dentro de um caixão. Então, fiquei com tudo aquilo no pensamento da minha família, sempre, desde quando me conheci ali, como se diz, por gente que vem com esse pensamento, como seria ver um ente querido dentro do caixão. Irmãos, passei por uma das maiores experiências, que justo a pessoa que eu tinha mais medo de ver ela dentro de um caixão, justo foi essa pessoa a primeira a desencarnar e a primeira que eu visse dentro de um caixão. Irmãos, a minha mãe, quando vi pela primeira vez um ente querido da minha família, principalmente a pessoa que eu era mais apegada na família, mais apegada a ela, apegada a mim, eu apegado a ela, dentro de um caixão, irmãos. No dia do velório, irmãos, houve um acontecimento muito grande. Por quê? Esse acontecimento, eu vi ela dentro do caixão. Para mim, eu olhando aquele corpo dentro do caixão, aquele corpo, não achava característica nenhuma para que fosse a minha mãe. E nisso, naquele momento, estava muito bem amparado pelos mentores espirituais. Tinha 3 mentores espirituais junto comigo, ali naquele momento. E eles falando, não, aquela não é sua mãe. A sua mãe já deixou aquele corpo, ela utilizou aquele corpo enquanto ela estava encarnada na Terra. Então não é ela. Nós usamos a sua mãe, que já iria desencarnar, que já iria passar para o plano espiritual, justamente para que você apegasse nesses anos todos a ela, para que
você ajudasse ela e ela ajudasse você com o seu desapego. Foi o que aconteceu. Eu ajudei muito ela. Porque se eu ficasse muito apegado a ela, indo no cemitério todos os dias, fazendo visita diária, chorando dia e noite, isso iria me machucar muito e principalmente ela não iria poder estar descansando no plano espiritual. Então, naquele momento ali eu tive uma libertação tão grande, irmãos, do desapego, do apego que eu tinha tão grande em cima dela, que naquele momento ali mesmo, o meu pranto, o meu choro, foi só de momento. Foi só ali naquele instante, enquanto teve o velório. Irmãos, hoje me sinto muito aliviado e agradeço muito a Deus pela ajuda dos amigos espirituais, a Deus principalmente, a minha mãe que pôde me ajudar em todo esse momento e pelo esforço, pela ajuda que eu tive a ela para não ter tanto apego. Hoje estou liberto do apego, estou libertado completamente desse apego com a minha família. Outros apegos, não tenho outros apegos, não tenho apego a bens materiais, a coisas materiais, a ninguém, não tenho mais esse apego, estou 100% liberto desse apego. Então, para você que não conhece, não sabe qual é essa pandemia, veja, reflita, qual que é o seu apego? Você é apegado a coisas materiais, a família, a bens, a dinheiro, a fortunas? Então você estará sendo libertado disso, de todas essas coisas que você tem apego. Essa é a próxima pandemia. Isso será o próximo ceifador. Porque quem não conseguir se libertar de tudo isso, não estará podendo se livrar desse ceifador. Esse ceifador, ele vem buscar todas essas pessoas que são apegadas a tudo isso. Então, reflita. Do mesmo jeito que eu refleti, do mesmo jeito que eu libertei, do mesmo jeito que eu pude estar desapegado, vocês também podem se desapegar. Irmãos, eu só vim contar um pouco da minha história aí, que sirva de exemplo a todas as pessoas, a todos que querem se libertar dessa próxima pandemia. Fique a dica. Que Deus possa iluminar a vida e o caminho de cada um de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo. Que Deus possa iluminar a vida e o caminho de cada um de vocês.